Se tiver com o flash fechado, não dispara. Com o foco no mais longe, também não dispara. Obviamente, tem um probleminha de fechamento aqui. Mas faz também esse tipo de imagem aqui que você está vendo. No meu último vídeo aqui eu falei sobre as primeiras imagens que eu fiz, né, o que a gente já fez. E as primeiras imagens que eu já fiz, certamente foi com essa câmera, que era a câmera da minha família na minha infância e começo de adolescência. Então me fez pensar sobre um conteúdo que eu acho que pode ser interessante aqui, contando um pouco sobre os meus equipamentos. Não, claro, no lugar de uma revisão técnica aqui, mas contando algumas histórias que eu acho interessante e compartilhando também um pouco sobre o que eu utilizo para criar as minhas imagens, ou quais são os meus pincéis, né? Essa câmera aqui, como vocês viram, então ela tem algumas limitações técnicas atualmente, né? Apesar de sim ser possível fazer imagens com ela, ainda ela tem essas particularidades, né? Que também eu acho que aí entra muito no que eu queria trazer para vocês, que são essas coisas únicas que a gente vai criando, estabelecendo, né, e que também vão de alguma forma com essas características tão individuais trazer coisas únicas para o nosso trabalho. É uma câmera que eu gosto muito, primeiro por causa desse lugar afetivo, né, assim, é a primeira referência que eu tenho de uma câmera. Eu me lembro de ser criança, de usar ela, eu me lembro muito desse carregador, né, para avançar o filme, que eu acho que é uma coisa espetacular e que faz muita falta, inclusive, né, dita um ritmo por fotografar, mesmo que você tente fotografar muito rápido, você tem que minimamente fazer esse movimento, e até acho que é o tipo de dispositivo para avançar o filme mais gracioso que tem, né, porque você tem esse barulho, tem essa tensão, tem esse jogo do dedão trabalhando aqui, vira um ponto de apoio também, um ponto de referência. Eu adoro esse clique que ela faz, que parece uma coisa eletrônica velha, quebrada, assim. Não é aquele clack que a gente está acostumado de uma câmera reflex, obviamente, mas enfim, não está muito próximo do que talvez o imaginário sobre um clique seja, né? Uma outra coisa que eu amo nessa câmera é que ela tem um visor relativamente grande, assim, não é dos maiores, mas é um visor confortável, não é os minúsculos. E uma vez lá dentro, você se sente muito bem. Ela dá um campo de visão extra além do enquadramento que você vai ver. Então você tem uma dimensão do que pode estar entrando ou saindo do seu campo de visão aqui para foto, né? E eu acho que essa é uma das coisas que eu mais gosto de fazer, que é ficar aqui dentro, assim, curtindo esse tempo aqui, né? Um lugar de conforto, assim, pra mim, que é muito importante. Falando um pouco sobre essas limitações, né, dela. Obviamente, não trabalhamos com flash aqui. O foco não dá pra ser no infinito aqui, no mais longe, mas um pouquinho depois ele volta. Até aí nada que atrapalhe muito. Essa questão aqui da tampa é muito curiosa, porque essa travinha aqui que quebrou na parte de dentro, né? Então ela tem essa trava que aqui é metálica, super resistente, e aqui por algum motivo era uma fuselagem dela mesmo, plástica, que ressecou e quebrou. Então quando eu fui pegar ela, resgatar, ela já tava assim. E aí a solução é fita, né? Então quando eu vou usar ela, eu dou uma atualizada aqui na fita, e não só para fechar, mas para lacrar realmente. E aí isso tô contando toda essa história aqui, né, sobre esse probleminha dela, porque vocês vão vendo que a fita vai saindo, né? E isso me faz ficar o tempo inteiro assim, né, reforçando isso, e gera uma relação assim afetiva do carinho, do gesto, desse reforçar essa, né, que ela tá tudo bem ali, que eu acho muito legal, assim. Eu até costumo fazer uma analogia que uma câmera perfeita para você é aquela câmera que quando você pega ela aqui, né, nessa sua empunhadura, tem que ser tão gostoso quanto você passando a mão na cintura da pessoa que você ama, ou que você gosta, que você tá ali apaixonada, né? E eu acho que é um pouco disso que rola aqui com essa câmera, não só pela pegada, assim, eu sinto que ela fica bem na minha mão, e aí tem também a questão do dedão aqui, desses lugares que eu acho que eu me encaixo, mas também
esse gestual de ficar o tempo inteiro reforçando essa fita, né? Quando eu tô com ela na rua, eu tô com ela sempre muito apegado. E eu acho que isso gera uma relação muito gostosa. Daí uma outra coisa, né? Ela é uma câmera que tem uma lente fixa 38mm, que é um campo de visão que eu também amo, né? Esse campo de visão por volta aí dos 40mm, eu acho que tem a ver com o quanto eu gosto de mostrar nos meus enquadramentos e também a que distância isso costuma me pôr das pessoas, né? Ou das situações. De forma que eu costumo trabalhar com ela o foco dela é manual, então eu costumo trabalhar com ela por volta ali de 2 e pouquinho, que dá uma ambientação interessante, assim. Então eu não costumo mexer muito, ela acaba sendo uma câmera bastante rápida na hora de clicar, porque normalmente eu já tenho ideia sobre isso, se for o caso eu já vou me aproximando, fazendo alguma adequação aqui do foco, mas é basicamente chegar e clicar. E se precisar também, é super gostoso, como eu falei, me demorar um pouco aqui dentro, né? Uma outra característica mais técnica dela, assim, é que ela tem uma abertura fixa de 2.8, que é uma abertura super boa, né? Uma lente luminosa que deixa entrar bastante luz, mas que em dias muito solares fica um pouco super exposto, né? Então tem essa dualidade, assim, até dentro das imagens que eu vou passando aqui para vocês, tem algumas que vocês percebem assim esse certo estouro, né, nas luzes mais claras, nas partes mais iluminadas da imagem. Mas eu acho que isso também traz uma graça própria assim para ela, não é o que me incomoda, né? Ela tem uma velocidade fixa de 400, então ou 40, então por isso que ela não tem muito controle para essa luminosidade mais alta. Ela é bem parecida com a Olympus Trip, que é uma outra câmera que eu tenho aqui, posso contar um pouco algumas vivências com elas também. Uma coisa interessante que ela tem é um timer que eu acho super gracioso, porque ele tem um barulhinho muito lindo. E, enfim, é um recurso que esse sim está funcionando, então já cheguei a usar em algumas vezes. De resto, acho que talvez seja isso. Bom, não falei, né? Mas é uma Yashica MF1. Eu já tive 2 vezes um modelo um pouco mais simples, que é a ME1. Não sei. Eu ganhei uma vez uma de um amigo, que era também a câmera da família, que aí estava guardada, ele me deu. Aí ela quebrou, eu comprei uma outra, até achando que eu ia conseguir juntar peças ali, mas essa quebrou rapidamente. Essa, apesar de tudo, ela tem uma firmeza, assim, ela é robusta. Tanto é que, apesar dos seus pesares, ela tá aí firme e forte. Vou compartilhar aqui com vocês algumas imagens que eu gosto dela. Principalmente eu comecei, né, essa retomada com ela foi numa viagem para Portugal, então todas essas que vocês viram até agora são por lá, que foi ainda vendo se ela estava funcionando, entendendo como ela funcionava. E aí queria comentar especialmente, na verdade, dessa última imagem que eu fiz no regresso dessa viagem a Portugal. Então com esse último rolo, com esse final de rolo, eu fiz essa foto na Avenida Paulista. Chegando dessa viagem eu senti que assim, tava com um pouco de saudade da cidade aqui. E aí quis dar uma volta lá e fiz essa imagem que pra mim tem bastante a ver com a experiência com essa câmera, né? Foi uma situação que eu vi essa mulher dentro da entrada do metrô e aí me aproximei silenciosamente. No caso eu estava mais perto do que essa média dos 2 metros, então eu provavelmente coloquei ela no foco mais próximo, que é 1 metro. E, enfim, enquadrei ali esse padrão da roupa dela com o padrão da avenida que estava atrás, que curiosamente estava vazia naquele instante, né? Naquele frame. Então dá também uma visão um pouco diferente assim do que a gente pensa sobre a Avenida Paulista, apesar dessa não ser uma imagem que você de cara bate e pensa que é lá, mas sabendo que também tem um pouco essa, digamos, subversão de uma expectativa de uma cidade lotada, né? E que acho que foi possível por causa desse processo assim mais silencioso, né, de fotografar ali sem a pessoa ter visto. Ela é uma câmera silenciosa, né? Ela tem esse clique que não é bem um clique
comum, assim, que passa despercebido. Também não parece uma coisa muito perigosa você tá andando com uma câmera como essa hoje em dia. Então, sei lá, eu acho que ela tem pontos muito positivos para oferecer, e certamente é uma câmera que eu vou guardar para sempre pelo valor afetivo e histórico. Bom, se você gostou desse tipo de conteúdo, me conta aqui, eu tenho algumas outras câmeras que acho que seria legal compartilhar algumas histórias. E se você lembrou de alguém que pode curtir também, compartilha, conta aqui a sua história da sua câmera, a sua primeira câmera de família, e se você ainda tem ela, que memórias você tem e que fotos que você tem, se você ainda consegue fotografar com ela. Valeu, até uma próxima.